Bom dia. Morreu ontem o ex-senador Jarbas Passarinho. Ele tinha 96 anos e estava em casa, em Brasília. A causa da morte foi falência de órgãos em decorrência da idade. Jarbas Passarinho foi velado no Oratório do Soldado, no setor militar de Brasília. O coronel Jarbas Passarinho levou os valores e princípios aprendidos na caserna, durante mais de 30 anos servindo como soldado nosso, para a vida pública. Cerca de 200 pessoas assistiram à missa celebrada pelo capelão militar. A filha de Jarbas Passarinho, Júlia Maria, falou em nome da família. Jarbas apoiou o regime militar de 64, mesmo ano em que começou a carreira política. Eu chamo contra-revolução, ou para aproveitar a palavra de um comunista respeitável, que é o Jacob Gorenda, eu chamo golpe preventivo. Que golpe de Estado é coup d'etat, aquilo é absolutamente certo. Se você derruba uma pessoa eleita, normalmente pelo povo, se está dando um golpe de Estado. O homem é ele e suas circunstâncias. As circunstâncias que ele vivia são diferentes das que vivemos a nós agora. O senador Hélio José foi prestar homenagens a Jarbas Passarinho, que teve 3 mandatos no Senado, foi líder do governo Figueiredo em 1979 e presidiu a casa em 81. Um regime onde a linha era mais dura, mas todos tínhamos o senador Jarbas Passarinho, aquele exemplo do democrata que conversava, que procurava agir para que os movimentos sociais, mesmo no regime mais duro, tivessem voz. Jarbas Passarinho foi enterrado às 4 da tarde no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O enterro foi acompanhado da execução da canção de artilharia e de tiros de fuzil e de canhão. Honras militares e de ministro de Estado para ele que ocupou 4 ministérios e foi coronel do Exército. Desde criança que ele nos embalava, nos adormecia cantando a canção da artilharia, o hino do Exército, essas canções, os hinos militares, né? Jarbas Passarinho deixa 5 filhos e 14 netos. O filho Carlos recebeu do Exército a bandeira do Brasil que cobriu o caixão do pai. É uma homenagem extremamente sensibilizante, porque feita da origem dele, que foi na caserna, no Exército, os valores que ele aprendeu e transmitiu para nós, principalmente aqueles pilares da honradez, dignidade, justiça, humildade. Em sessão de homenagem a Jarbas Passarinho em junho de 2008, ele se despede da vida pública. É tempo de arriar a vela do barco. Senhor, abençoai o descanso de hoje. Muito obrigado. O presidente Renan Calheiros decretou luta oficial de 3 dias no Senado e, em nota, lamentou a perda de um grande brasileiro. Segundo Renan, em todos os cargos que ocupou, Jarbas Passarinho demonstrou profundo espírito público e dedicação ao interesse nacional. No plenário do Senado haverá uma sessão de homenagem a Jarbas Passarinho ainda a ser marcada. Jarbas Passarinho viveu quase um século. 65 anos de atividade ele dedicou ao Exército e à política. Um homem, uma frase. Eu coordenava o grupo do Norte, né, lá da Amazônia, contra um possível golpe. Então eu entrei em 31 de março convencido que eu estava defendendo a democracia. E eu ia sentar agora numa mesa e assinar a ditadura. Então, ou eu mandava as palavras, ou ia ouvir as palavras. E essa frase pegou. A frase marcou para sempre a biografia de Jarbas Gonçalves Passarinho, acriano de Chapuri, terra de Chico Mendes. Nascido em 11 de janeiro de 1920, o filho de Inácio de Loyola Passarinho e Júlia Gonçalves Passarinho tinha uma vocação. Não tinha nenhum parente militar, mas a minha vocação era militar. No Exército, Passarinho era o nome de guerra. A transição do tenente-coronel para a política se deu em 1964, quando foi indicado pelo general Castelo Branco para ser o governador do Pará.
quando eu entrei para a vida política, eu entrei convencido de que os regimes autoritários, a história mostra isso claramente, tendem sempre a voltar à democracia. E os regimes totalitários, ao contrário, só saem através da força. Então eu ia entrar para um regime autoritário. Jarbas Passarinho entrou para a Arena, partido de apoio aos governos militares. Em 1966, assumiu o primeiro dos 3 mandatos para o Senado, pelo Pará. Mas logo virou ministro do Trabalho e da Previdência Social, do governo Costa e Silva, e entrou para a reserva. Em dezembro de 68, assinou o AI-5, que fechou o Congresso e endureceu ainda mais o regime militar. Eu votei com muita dificuldade. Eu escrevi para minha mulher e para o meu filho mais velho porque eu estava mandando as favas dos grupos da minha consciência. Eu tinha entrado para 31 de março para garantir a Constituição. Eu estava assinando uma ditadura. No governo Médici, assumiu a pasta da educação e a tarefa de executar um decreto polêmico que punia estudantes universitários. Eu só aceito o 477 com a confirmação absoluta de presença de universitários, fazendo da universidade o local sagrado para a luta armada para a conquista do poder. Concordei com 36 casos e eu concordei com 106 absoluções. Durante o governo Médici, auge da luta armada, Passarinho chegou a propor o fim da ditadura. Eu defendia que em 73 devíamos ter entregue o poder aos civis. Em 74, Jarbas Passarinho volta ao Senado. É reeleito e assume a presidência da Casa em 81 até 83, quando se torna ministro da Previdência do presidente Figueiredo. Com abertura política, o senador Jarbas Passarinho se tornou líder do governo Figueiredo e da Arena. Anunciou da tribuna o fim do AI-5. Em 86, foi eleito senador constituinte pelo PDS. Eu saí daqui na Constituinte com respeito da esquerda e da direita, exceto a ultradireita. Então isso, para mim, foi fato absolutamente lisonjeador. Entre 90 e 92, foi ministro da Justiça do governo Collor, de quem não chegou a ser um eleitor. Naquela ocasião, eu me dediquei praticamente com devotamento. Os senhores viveram essa época, devem se lembrar que eu era uma espécie de primeiro-ministro. Havia greve na Petrobras, era eu que ia responder. Jarbas Passarinho foi um dos 8 senadores que votaram contra o impeachment de Collor. Em 93, presidiu a CPI do Orçamento, que puniu vários parlamentares com a perda de mandato. A CPI não puniu tanto, a CPI não tinha a atribuição de punir, ela tinha de levantar, investigar e propor. Nós chegamos a 18 nomes indicados para a punição. A mulher Ruth, com quem teve 5 filhos, foi a paixão de Jarbas Passarinho. Intelectual respeitado, ele escrevia desde jovem e teve vários livros publicados. Raro exemplo da história brasileira de coronel que militou na política, Jarbas Passarinho assim se definia. Eu não sou liberal, não sou neoliberal e, como eu digo, sou social-liberal porque eu admito que o laissez-faire já, para mim, é inteiramente esgotado. Então precisava haver uma participação social no liberalismo. Eu era usado por determinados grupos, era apelidado de melancia. Eu seria verde por fora, mas vermelho por dentro. Quando eu nunca fui nem integralista nem comunista. E a expectativa para a semana é de intensa atividade legislativa. Comissão do impeachment, votações em plenário e reunião com governadores estão entre os eventos previstos.
A comissão do impeachment tenta mais uma vez chegar a um acordo sobre o cronograma de trabalho. Os senadores aguardam decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, sobre os prazos para as alegações finais da acusação e da defesa. A senadora Simone Tebet defende prazo de 5 dias conforme o Código de Processo Penal, diferente do proposto pelo relator, senador Antônio Anastasia, que sugeriu 15 dias para cada um. Com a mudança, o processo seria reduzido em 20 dias. Eu espero que prevaleça o bom senso para que a gente volte a trabalhar com aquele outro cronograma apresentado pelo senador Anastasia. E tem mais uma coisa, aquilo é um cronograma de estimativa. Na verdade, você tem que fazer todo o processo, você não tem data para acabar. Vai ser essa queda de braço. De um lado, aqueles que querem garantir o direito de defesa, o amplo contraditório e, consequentemente, o final do julgamento, e de outro lado, aqueles que estarão fazendo incidentes processuais para evitar que o julgamento se conclua no prazo de 180 dias, o que ensejaria o retorno da presidente Dilma ao mandato. Embate entre governo e oposição também deve acontecer na Comissão de Assuntos Econômicos, que sabatina o economista Ilan Goldfein, indicado para presidente do Banco Central. A base do governo tentou concluir a deliberação na semana passada, mas não houve acordo. Tenho dúvida nenhuma de que o doutor Ilan Goldfein vai ser sabatinado e vai ter um desempenho brilhante e será aprovado pelo plenário. Pode haver alguma obstrução, mas aprovaremos. No mesmo dia que votar, se houver quórum, e eu vou trabalhar para que haja quórum, nós votaremos a indicação do presidente do Banco Central. E no plenário, a pauta inclui pelo menos 2 propostas de emenda à Constituição importantes. A primeira desvincula parte das receitas da União, estados e municípios das despesas obrigatórias e libera a destinação desses recursos. A outra muda as regras para o pagamento dos precatórios e ainda permite que estados e municípios usem como receita até 60% dos depósitos judiciais em ações que o poder público tenha parte. A matéria é de interesse dos governadores, que serão recebidos pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, em reunião marcada para quarta-feira. Você ficou com uma desigualdade de estados que utilizaram 100% desse recurso, outros estados que não utilizaram nem um centavo, e agora nós estamos regulamentando, dando um percentual que ele possa utilizar até 60% dos depósitos, fazendo um fundo para a reutilização desses recursos quando necessários. E quem conversa com a gente agora é o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que tem mais informações sobre a pauta das comissões do Senado esta semana. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. Como nós acabamos de acompanhar na agenda de trabalhos do Senado, um dos destaques dessa semana nas comissões vai ser a sabatina do economista Ilan Goldfein na Comissão de Assuntos Econômicos. A expectativa do governo interino era que houvesse um acordo na semana passada para que houvesse uma quebra de prazos regimentais. Assim, a sabatina e a votação no plenário poderiam acontecer na mesma semana da leitura do relatório na comissão, o que aconteceu na última terça-feira. Já confirmado na presidência do Banco Central, Goldfein poderia participar da reunião do Comitê de Política Monetária que começa amanhã e termina na quarta-feira. Mas como não houve acordo, portanto, a sabatina ficou para esta terça-feira. Se a indicação passar na comissão, ela vai seguir diretamente para o plenário, onde o economista precisa do apoio de 41 senadores. Se for aprovado, portanto, no plenário e a nomeação for publicada, ele ainda pode pegar parte da reunião do Copom, onde será definida a taxa básica de juros da economia para os próximos 45 dias. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta segunda-feira. O piso salarial dos vigilantes será discutido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Conteúdos do Conselho de Comunicação Social se reúne para definir relatorias para as matérias da área em tramitação no Congresso. Também a Comissão de Projetos Legislativos do Conselho define em reunião as relatorias das matérias referentes à comissão. Veja agora o que é destaque na seção Arquivo S do Jornal do Senado. A reportagem especial traz sempre uma curiosidade da história do país e é produzida a partir de documentos raros do acervo do Senado Federal. O tema do Arquivo S que o Jornal do Senado publica na edição desta segunda-feira é a cassação do governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Há exatos 50 anos, a ditadura militar derrubava o político paulista e colocava o vice-governador no lugar dele. Foi uma história bastante conturbada. Adhemar de Barros havia apoiado o golpe de 64.
mas se arrependeu assim que se deu conta de que os militares não largariam o poder tão cedo. Isso contrariou o governador paulista, que nutria o sonho de se candidatar nas eleições presidenciais que deveriam ocorrer em 1965. Quando as eleições foram canceladas e Adhemar não pôde concorrer, ele passou a fazer ataques diários ao governo do Marechal Castelo Branco. A ditadura aguentou as críticas do antigo aliado quanto pôde, até que em 6 de junho de 1966 decidiu pôr um fim nas provocações. Adhemar foi sumariamente cassado e nunca mais voltou à política. O Arquivo S é publicado pelo Jornal do Senado sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Acesse senado.leg.br/jornal. 28 anos depois que a Constituição entrou em vigor, o Congresso Nacional regulamenta o mecanismo judicial previsto na lei máxima do país, o mandado de injunção. Por meio dele, o Supremo Tribunal vai ter regras para cobrar do poder público a garantia de algum direito que não tenha sido detalhado em lei. A proposta, que veio da Câmara, foi aprovada na semana passada pelo Senado e agora só depende da sanção do presidente interino, Michel Temer. Quem está aqui comigo é o consultor legislativo, Ronaldo Jorge, que acompanhou o andamento do projeto aqui no Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André. Ronaldo, mas antes mesmo dessa regulamentação, o mandado de injunção já vinha sendo usado, não é isso? Vinha sim. Havia uma decisão do Supremo no início, no final da década de 80, que dizia que não era necessária a regulamentação do mandado de injunção, que era um dispositivo auto-aplicável, é uma garantia constitucional inovadora da Constituição de 88. Nenhuma Constituição brasileira, até a Constituição de 88, tinha previsto o mandado de injunção. E por achar auto-aplicável, o Supremo vinha adotando o mandado de injunção, vinha aceitando o mandado de injunção, que era impetrado nos mesmos moldes, parecidos moldes do mandado de segurança. Por muitos anos, o Supremo entendeu que o mandado de injunção, ele produzia um único efeito, que era a declaração da omissão do poder responsável pela regulamentação de uma determinada matéria. Isso fazia com que não houvesse solução para um determinado caso concreto. As pessoas entravam com mandado de injunção por não poder exercer plenamente um direito. Então, dou como exemplo o direito de greve dos servidores públicos. Havia mandados de injunção em que o Supremo apenas declarava a omissão do Congresso Nacional e do Presidente da República na regulamentação desse tema. Aí depois de 2007 isso mudou. Depois de 2007, aí foi uma grande virada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo passa a entender a necessidade de que seja resolvido aquele determinado caso concreto. Então, no caso de 2007, que também no julgamento de um mandado de injunção de servidores públicos, de sindicatos de servidores públicos, o Supremo entende que é necessário solucionar um caso concreto, mesmo na inexistência de uma norma que regulamente aquele exercício de direito, alguma solução tem que ser dada. Então, nesse caso concreto, o Supremo entendeu que se fosse utilizada a lei que disciplina o direito de greve no setor privado, com as adequações que são necessárias para solucionar a questão dos servidores públicos. Ronaldo, então, vamos ver aqui de forma bem clara. Há um direito na Constituição, certo? Esse direito não está regulamentado. O cidadão se vê prejudicado porque não pode exercer aquele direito e aí ele pode entrar com um mandado de injunção. É isso mesmo? É precisamente essa definição. É uma situação complexa, existe o direito assegurado no texto constitucional, mas por exigir essa regulamentação, então é dito que é uma norma constitucional de eficácia limitada, ele não pode ser exercido na sua plenitude porque não há regulamentação, detalhamento para aquela operacionalização. Então, a questão da demissão imotivada dos trabalhadores do setor privado está pendente de regulamentação até hoje. Direito de índios sobre a participação na exploração econômica de suas áreas, essa questão também está pendente. Lembro, André, que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado constituíram uma comissão mista para fazer esse levantamento de dispositivos constitucionais que estavam pendentes de regulamentação passados mais de 25 anos, exatamente para impedir que houvesse esse conflito, do cidadão ter o direito assegurado pelo texto constitucional, mas não poder exercê-lo na plenitude por falta de uma norma que regulamentasse. Ok. Ronaldo, muito obrigado pela sua entrevista. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.